Olá, boa noite. Justiça determina a adoção de medidas para fechamento de poços da Braskem. Este é um dos nossos destaques e veja também. Tarifa social beneficia alagoanos de baixa renda. Instituições se preocupam com escândalo de desvio de verbas envolvendo ONG em Maceió e alertam para prestação de contas à sociedade. E 30% dos brasileiros sofrem com vários tipos de alergia. Um médico dá orientações sobre a importância do tratamento. Você vê agora no Jornal do Estado. Depois dos tremores sentidos pelos moradores do Mutange na semana passada, o Ministério Público Federal está apertando a fiscalização nos postos de extração da Braskem. A liminar conseguida pelo Ministério Público Federal obriga a Braskem a adotar medidas para o fechamento adequado dos poços de extração de salgema existentes em Alagoas. Essa liminar também foi pedida demonstrando ao juiz da necessidade de se fazer esse teste sonar, de se fazer o mais rápido possível, porque esse pedido já tinha sido feito pela Agência Nacional de Mineração em 2012, 2015, 2018, e não é razoável todo esse tempo para que se faça esse teste, que deve ser uma atividade de rotina da empresa, né? Já é uma atividade potencialmente degradadora, uma atividade de risco, então tem que ter todos esses cuidados na hora de operar essa extração, essa mineração. Segundo o Ministério Público Federal, a Braskem possui 35 poços espalhados pelos bairros do Pinheiro, Bebedouro e Mutange. Por enquanto, a empresa fez testes de sonares exigidos pelo MPF em apenas 11 deles. A maior parte, então, já são minas desativadas, minas antigas. Por isso mesmo que precisa saber o seu estado atual, como é que elas se encontram atualmente, né? Porque foram poços que foram encerradas atividades, tem poços aí de 30 anos. Então, isso é necessário. Na semana passada, moradores da parte alta do Mutange sentiram tremores de terra durante testes feitos pela Braskem no bairro do Pinheiro. Isso, e uma máquina daquela ali não tem esse suporte para abalar isso tudo. Isso quer dizer que a gente está praticamente só na parte mais sensível da terra. E a gente não deve confiar. Porque se um negócio desse pequeno faz isso tudo, imagina as carretas que vêm descendo, os caminhos que vêm descendo dessa parte aí da Braskem. Acho que vai abalando cada vez mais e vai destriturando a terra. Eu estava acompanhando um pessoal que está fazendo um trabalho aqui de avaliação nas casas, quando eu recebi uma ligação. E de imediato eu subi até a parte lá do campo, nos fundos do campo, e presenciei lá a movimentação do pessoal, dos moradores, né, apavorados, né, saíram das suas residências, que não iam ficar embaixo do teto, né, e saíram das suas residências, ficaram lá fora, e daí eu provei, pela conversa que eu tive com os moradores, que realmente aconteceu o abalo. Quem mora no bairro confirma esse incômodo, principalmente durante a noite. A gente fica com medo, né? Fica assustada, a gente já adoeceu, já fiquei boa. E eu tenho uma filha que ela não está dormindo à noite, com medo aqui do Pinheiro. O Ministério Público Federal diz que tem acompanhado os prazos exigidos dos órgãos responsáveis pelas fiscalizações desses poços de extração. Está se cobrando essa atuação, esses relatórios técnicos para o encerramento das minas tem que ser feito pela Agência Nacional de Mineração. A empresa precisa apresentar o plano de fechamento de cada mina e daí a Agência Nacional é quem vai dar um parecer técnico para concluir se está de acordo com o que a lei estabelece. Então, são essa série de medidas que precisam ser adotadas, sempre pensando na segurança da população e mitigar os danos ambientais, ter uma noção da extensão dos danos. Então, se busca, dentre outras questões, dentre outros objetos, o principal seria esse. Para finalizar, a Procuradora da República explica qual será o próximo passo depois dessa liminar. Se espera que realmente o Judiciário dê essa resposta que o Ministério Público busca, mas sempre garantindo o interesse público.
Por meio de nota, a Braskem informou que desde o final de abril vem apresentando planos de fechamento de minas aptas para serem encerradas. Cada plano é apresentado após a conclusão do estudo de sonar, segue todas as normas e padrões de segurança recomendados e acontece em 3 etapas. A última delas depende de aprovação da Agência Nacional de Mineração. A segunda-feira começou mais salgada para o bolso do consumidor. É que houve aumento no valor da tarifa do VLT, que circula em Maceió e na região metropolitana. Quem precisou usar o sistema de trens em Maceió nesta segunda-feira deu de cara com este aviso. O valor do bilhete saltou de 70 centavos para R$1. A reclamação foi grande dos usuários. É um aumento, o salário que está achatado é alto, né? Este estudante, que depende do VLT, também reclama do reajuste. Eu pegava o trem o ano passado para ir para a escola, era 50 centavos, aumentou para R$1. Aí nem todas as pessoas têm condições e a escola também não transmite o transporte público para os alunos. Aí a gente tinha que pagar todo dia R$1 e ficou um dinheiro muito salgado para... Tem pais que têm desemprego, né? E não tem condições de dar ao seu filho. E tem muitas pessoas que vão a pé. O coordenador jurídico da CBTU garante que o aumento foi necessário após uma ação judicial. A CBTU ingressou com o recurso competente e aí houve a modificação por parte do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A juíza designou uma audiência e nessa audiência, quando estava presente a Advocacia Geral da União, a União Federal e todas as partes envolvidas, chegou a essa composição do reajustamento e um escalonamento tarifário. A previsão é que até 2020, a passagem do VLT em Maceió deve chegar a R$2. O primeiro reajuste se deu em maio e ele vai ser escalonado de 2 em 2 meses. O segundo reajuste começa a viger a partir de hoje, julho, vai ter um outro daqui a 2 meses, em setembro, e assim sucessivamente até chegar em março de 2020 com o reajustamento tarifário no valor de R$2. Na realidade, há 15 anos a gente não tem esse reajustamento tarifário, sequer ele segue a inflação e em decorrência disso ele recompõe um pouco essa defasagem tarifária. Agora a gente faz uma pausa para um recadinho, olha só. Você que sempre quis adquirir o colchão da saúde terapêutico com vibromassagem, hoje é direto da fábrica, por apenas 12 parcelas de R$ 295 mensais em todos os cartões. Aposentados, pensionistas, servidores públicos, apenas R$ 85 mensais. O melhor preço de Alagoas, 0800 750 5534. E veja o que a Débora diz. Neto, você sabia que milhares de brasileiros tomam remédio controlado? Pois têm dificuldade em iniciar e manter o sono, adquirindo assim diversas doenças como má circulação, hipertensão, diabetes, osteoporose, problemas na coluna, depressão e até o câncer. Associando uma boa alimentação, atividade física e dormindo bem, você consegue prevenir e tratar diversas doenças, né? O colchão emite raios IVL, produzindo vitamina D, fortalecendo os ossos. Dormir bem aumenta a produção de hormônios, diminuindo o diabetes. Quanto vale isso na sua vida? Com 15 anos de garantia. 0800 750 5534. Ligue agora! Na semana passada, a Polícia Civil prendeu a presidente da ONG Pata Voluntária, depois dela simular um assalto na sede da instituição com o objetivo de arrecadar dinheiro de doação. Após a denúncia, outras ONGs resolveram se pronunciar e falar do trabalho sério desenvolvido por elas. Tudo, inclusive, é acompanhado pela Comissão de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal da OAB Alagoas. A notícia se espalhou por todo o país. A representante da Comissão de Bem-Estar Animal da OAB de Alagoas orienta que qualquer pessoa que se sinta lesada deve procurar a polícia. A posição da comissão, inicialmente, é de repudiar publicamente qualquer ato que a pessoa venha a cometer para tirar proveito dos animais e utilizar isso em proveito próprio. Porém, tratando-se de crime, nós aconselhamos, sugerimos às pessoas que se encaminhem até a polícia com todas as provas que elas tiverem, com o seu testemunho, inclusive, para denunciar a possível fraude, farsa, notícia criminosa, o que for,
em relação a esta ONG ou a pessoa que estiver cometendo qualquer tipo de crime, para que a polícia tome as providências e também o Ministério Público. Já a representante do grupo Pata Amada revela que a credibilidade da causa animal está abalada e que o abandono de animais é um problema crônico. Porque as pessoas tinham como um ícone essa entidade que aconteceu todo esse problema. Mas só que outras entidades fazem um trabalho muito sério, um trabalho muito bacana e que vale a pena acreditar. Naine cuida de aproximadamente 500 bichos. A luta é diária e os problemas só se agravam. Consciente de sua posição, ela abre as portas da instituição e presta contas todos os dias no Instagram. A gente está sempre postando os boletos que são pagos, quando nós pagamos funcionários, aluguel, a gente sempre está avisando as pessoas, nós temos pastas de recibos, nós temos diversas formas de mostrar às pessoas que nós somos sérios. Por conta do erro de um, todos já sofrem consequências. Por aqui, a ração foi diminuída. Os animais recebem em pequenas quantidades. Só assim, todos podem comer. O projeto Acolher não recebe nenhuma doação já faz alguns dias. As doações diminuíram consideravelmente. De lá para cá não está chegando mais nada. E a gente tem essa quantidade de animais para sustentar, em sua grande maioria doentes, deficientes, com necessidades especiais, funcionários, aluguel, inúmeras contas que a gente precisa honrar e a gente está assim, sem saber mais o que fazer. Se possível, conheça o estabelecimento e acompanhe a prestação de contas. Tem gente muito boa cuidando do bem-estar dos bichos. E acredite, é a maioria. Quando você quiser ajudar uma ONG, e existem sim, minha gente, muitas ONGs sérias, idôneas, que fazem um trabalho formidável com os animais. Posso exemplificar vários, mas seria até injusto, não é, com os outros. Mas o Pata Amada é maravilhoso. O Projeto Acolher, idem, faz um trabalho de cunho pedagógico, de educação ambiental, de tratamento desses animais, fazem às vezes do poder público e devem ser ajudados. Mas enquanto cidadão, você deve tomar o cuidado de procurar saber qual é a instituição, se aquele recurso como doação vai ser destinado realmente para aqueles animais e pedir uma prestação de contas sempre. As 3 responsáveis pela instituição Pata Voluntária tiveram a prisão temporária decretada. Evandro Amorim conversou com os delegados Fábio Costa e Leonan Pinheiro, que investigam o caso. Oi, Evandro, boa noite. Boa noite, Italine. Boa noite a todos. Isso mesmo, Italine, as 3 representantes do grupo Pata Voluntária tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Quem vai explicar como é que está essa situação toda é o doutor Fábio Costa. Doutor, como é que está a situação e o andamento da instituição? A gente se refere aos animais. Boa noite. Boa noite a todos. Veja, o acervo probatório que nós juntamos foi tão forte que o juiz da audiência de custódia decretou a prisão preventiva dessas pessoas que eram responsáveis pela ONG, né? Ficou comprovado que sim, que elas fizeram uma falsa comunicação de um crime, que elas praticaram estelionato para receber doações, que uma delas confessou que deu um soco no próprio olho para fazer um hematoma e falar que foram agredidas pelos supostos ladrões, não é? Nós estamos comprovando também agora com as oitivas que foram colhidas hoje pela manhã que mesmo sem a necessidade de valores, mesmo com o dinheiro em caixa, elas faziam campanhas para arrecadar mais dinheiro. O destino desse dinheiro é isso que nós vamos tentar comprovar com a avançada das investigações. Doutor Leonan também está aqui frente às investigações, é um defensor da causa animal, sabe, né, que existia dinheiro aí em caixa, e esse dinheiro de origem, né, de doações, mas que poderia ser usado de uma forma indevida, doutor. Boa noite. Isso, perfeitamente. Nós tivemos acesso às 3 contas bancárias das proprietárias do Pata Voluntária, que agora estão presas preventivamente, e vislumbramos nessas contas um valor superior a R$300 mil, o que inclusive demonstra mais ainda a negligência que elas tinham para com os animais do abrigo aos quais elas alegavam cuidar. Muito obrigado, doutor Leonan. Muito obrigado, doutor Fábio, pelas informações. É isso aí, Italine. A gente volta ao estúdio com você.
Mudando agora de assunto, nesta segunda-feira comemora-se o Dia Mundial da Alergia. O objetivo é alertar para a importância do tratamento, já que em certos casos ela pode até provocar a morte. Gleice tem alergias respiratórias desde criança. A primeira que surgiu foi a asma. Durante muito tempo ela usou medicamentos que não apresentavam solução, até que encontrou na homeopatia o alívio para as crises. Tomo medicamento tanto via oral quanto o inalador e tomo um spray no nariz. São as medicações que eu uso. E a prevenção em casa eu não uso cortina no quarto, não tem tapete, as coisas que são fáceis de limpar com álcool, que é um produto que eu consigo usar sem me causar nenhum dano. Então é tudo muito simples, coisas que se limpam com água e sabão e produtos que não tenham muito cheiro. Gleice também apresenta alergia de contato, o que exige cuidado até na hora de cozinhar e comer. Na verdade, essa alergia de contato é uma alergia que eu brinco, que eu digo que ela é sazonal, é de momento, de época. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com o tempo ou é coisa assim, às vezes a imunidade do corpo, porque tem alimentos que eu como em épocas e não me fazem nada, não tenho nada, nenhuma reação. E tem época que aí eu tenho, aí os lábios incham, os olhos incham, a pele fica avermelhada, eu tenho descamação nas mãos, nos pés, se for crustáceo. A Organização Mundial de Saúde fez um levantamento em outubro do ano passado e constatou que 30% dos brasileiros têm algum tipo de alergia. Os fatores genéticos e ambientais são os responsáveis pelos casos. Aumento de poluição, as mudanças climáticas, clima mais frio, as estações do ano mais intensas, umidade do ar baixa, também é um fator de predisposição. Tem também as causas vamos para a parte da alergia alimentar, Hoje em dia os alimentos, muita química, muito corante, isso também tem aumentado muito a parte de alergia alimentar. Prevenir é a solução mais indicada para os alérgicos, mas em algumas situações é preciso recorrer aos medicamentos sempre repassados pelos profissionais. Tem alergia alimentar, alergia climática, que é a mais comum, a medicamentos, infelizmente, também é muito comum, principalmente crianças. Então, por exemplo, o que é o problema desse? Você não sabe. Você pega, por exemplo, a gente atende muita criança. Pega uma criança, você passa uma medicação, então a criança nunca tomou aquele medicamento. E ela pode vir a ter uma reação alérgica a ele. Aí tem que se fazer um tratamento de prevenção para aquilo. No próximo bloco, a gente fala da tarifa social de energia elétrica, que beneficia alagoanos de baixa renda. É já já.